salve, camaradas! Vamos lá para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, a pedidos, vamos fazer aqui o react da Sofia Manzano, candidata à presidência da República pelo PCB. Vamos fazer aqui o react no programa Pânico. Realmente as pessoas que dão aí, dá um pânico na gente. Então é um programa que eu, assim, vi nesse formato aí algumas entrevistas com algumas pessoas. Não gosto das pessoas, assim, a proposta que eles fazem, eu não gosto muito. Eu acho que é o mesmo que tinha aquelas mulheres que eles faziam, que as mulheres comessem coisas, faziam atrocidades com as mulheres. Eu nunca gostei dessa forma de humilhar as mulheres, nunca gostei. Tá? Mas vamos lá. A Sofia Manzano, com vocês, especialmente falar com o público de vocês, com o público jovem. Vamos ver. Mais ou menos, viu? Mais ou menos. Mas mais é um ou menos. público de coração, que está interessado em mudar o Brasil e precisa conhecer as propostas do PCB. Exatamente. Já aproveitar e dar o serviço dela aqui, Instagram Sofia Manzano PCB e Twitter Sofia Manzano PCB também. É isso mesmo. É também importante dizer que são poucas as redes de comunicação que têm aberto espaço para a gente, o que é uma injustiça, uma falta de democracia no Brasil. Exato. Porque se nós temos o direito de apresentar a candidatura à presidência, nós acreditamos que poderemos ter também o direito de participar de debates, de aparecer em igualdade de condições nas redes de comunicação, que afinal de contas são concessões públicas e que devem isso ao público brasileiro. Por isso nós defendemos, inclusive, que se faça um processo de transformar as redes de comunicação, que são concessões públicas, num espaço mais democrático, porque o espaço que nós temos é um espaço muito pequeno. Agora, vocês não apoiaram o Lula, né? Vocês foram com candidatura própria. Qual que foi a estratégia? Vocês acham que na verdade, Lula a gente tá não fora apoia, a gente não apoia, o Lula desde 2005, porque nós acreditamos que o governo petista, nestes anos todos em que governou o país, fez uma política muito mais voltada aos interesses dos grandes empresários, dos grandes bancos, do mercado financeiro, porque é verdade o que... assim, o que ela fala realmente é verdade, assim, o Lula é aquele paizão, ou seja, aqui todo mundo vai ganhar, todo mundo vai ser... os bancos ganharam muito dinheiro, os vagabundos do exército ganharam muito dinheiro, as empresas ganharam muito dinheiro, tiraram as pessoas da miséria, da pobreza, os pobres tiveram condições de estudar, passear, ir para Disney, com o Guedes, no Tchutchuca do Guedes odeia. Então, de fato, mas é entender que quem manda no país são os banqueiros. Então, Lula, ele conseguiu ali manter essa hegemonia, e depois vem a Dilma, não consegue tanto, e aí a gente sabe, todo o processo, alto golpe e tal, enfim. Mas assim, Sofia, você tem que ir pelo lado das suas propostas, então não deixar essa turma aí, você está aí para ser analista política, dos partidos, então você está aí para falar do seu, da sua... não deixa esses caras levar, não. Lula fala, nunca os bancos ganharam tanto dinheiro no Brasil quanto no período em que ele foi presidente. Em compensação, não houve mudanças estruturais significativas para melhorar as condições de vida da classe trabalhadora. Você acha que teve corrupção? Corrupção tem no Brasil em todos os governos, como está tendo. Ela vai analisar agora se teve corrupção no PT. Assim, significativamente teve. Assim, o pessoal teve, diante do que se tinha de 94, 98, isso aí não pode nem se comentar, Números está aí, você como economista, só ver lá, os números são grotescos, assim, de avanço que teve. Agora, que a gente sabe que era anos da direita, entendeu? Então, você dar algo para alguém, para o pobre, principalmente, dar no sentido assim, de políticas públicas, nesse sentido, tá? É terrível, pessoas não gostam, então, enfim, mas vamos lá. Agora de forma bastante acentuada. Isso, inclusive, tem a ver com o processo de privatização por dentro do Estado, Quando uma parte significativa dos recursos públicos estatais que sai do nosso bolso, que são tributos que a gente paga, destinado muito mais para empreiteira, para OS que estão servindo hoje na saúde, na educação, aí a corrupção se espalha. Ô, Sofia, você falou a respeito agora aí, de não apoiar mais
o Lula e tudo mais. O que você achou dessa aliança com o Alckmin? Você acha que foi um tiro no pé do PT? Isso aí vai afundar mais eles? Porque a gente viu que no passado o Alckmin falou que o Lula quer voltar à cena do crime e hoje está do ladinho, levantando. Como também o Bolsonaro votou em Lula e hoje fala barbaridade, mentiras. Camarada, isso entendeu? Então, o Collor estava lá, Bolsonaro. Por quê? Porque para Bolsonaro, né, aliviar a dívida que ele está devendo aí milhões, né, pela filial que ele tem da Globo. Então, assim, tiro no pé é o seu tiro no pé, essa pergunta tosca que você fez. Né? Ela, de novo, Sofia, não entra no jogo desses caras, você dá para falar aí das suas propostas. Então, assim, entender que somente a esquerda hoje, né, uma chapa só de esquerda, como Lula, Dino, Glauber com Lula, é difícil. Tá, o Dino com o Glauber, por quê? Porque hoje, né, o esquema está armado grotescamente, gigantescamente, para a máquina pública que o Bolsonaro gastou aí e vem gastando, então tem que ser alguém preparado, que hoje tem quase 7 mil vagabundos do Exército lá trabalhando. Então, se você não tiver uma pessoa que tenha conhecimento, vai ser engolida perfeitamente. Na mão gritando, Lula! Você acha que foi um tiro no pé do PT ou você acha que isso daí foi uma coisa bacana de se fazer? Aquele Lula é do coração, né? Foi, saiu do coração. Na verdade, assim, a gente não tem muito o que falar sobre as estratégias que os outros presidentes tomam nas suas candidaturas, né? O que eu acho é que esse bloco que foi formado, ele, mais uma vez, vai muito mais na direção, né, de privilegiar os mais ricos, de privilegiar a classe dominante, de privilegiar os empresários, o agronegócio, e não fazer as mudanças estruturais que a gente está propondo, né, e que deve ser feito no Brasil. Você estava um pouquinho antes aqui falando sobre a questão da educação, né? Sim. E hoje a educação é um grande problema, né, para a juventude, não só por a gente não ter, por exemplo, um sistema público de saúde, de educação que proporcione vagas para todas e todos estudarem, mas principalmente porque as mudanças que foram feitas no mercado de trabalho têm levado a juventude a ficar extenuada de tanto trabalhar e não ter tempo para estudar. Né? Então, há uma precarização muito grande na própria educação por falta de tempo. Por isso, a principal proposta que nós temos hoje para o nosso governo é a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais sem redução salarial. E ao contrário, né, do que muitas... Isso é bom, hein? Já gostei. Você sabe outra coisa que eu estou pensando também? Precisa fazer uma hora. Não, uma hora de programa. Tira um dia da semana. Não. Aí já vai os caras com piadinha, assim... O pessoal da direita é terrível, assim, né? Não tem... com piadinha, com coisa... É um assunto sério, né? Mas é piadinha, né? Não vai falar. Veja só, diferente, 6 horas por dia, 6 horas por dia, a juventude trabalhadora tem apoiado muito essa proposta, não só a juventude. Os demais trabalhadoras e trabalhadores já vieram falar comigo, inclusive para dizer o seguinte, olha, a gente não tem tempo para descansar, essa é a primeira coisa, você sabe, né? Você pega 2 horas de ônibus para ir, 2 horas para voltar, trabalha 8 horas, 10 horas, porque muitas atividades, né? As pessoas são obrigadas a trabalhar muito mais, não tem tempo para viver. Quando elas vão descansar, ou quando elas têm um final de semana, ou um dia de folga, elas não conseguem aproveitar aquilo a não ser descansando mesmo, porque o corpo não recupera, né? Isso é verdade. Você tem 2 horas para ir para o trabalho, você acorda, você entra às 8 no trabalho, então você tem que sair de casa de 6 horas, mais ou menos. Né? Aliás, acordar às 5, sair às 6, né? Se for mulher, tem uns filhos para ajeitar, tem que ir para a escola, né? Que sempre cai nas costas da mulher, né? Mas quando você tem um homem participativo, né? Que tem que ter, né? Aí ótimo, você ajuda ali e tal, mas enfim, vamos colocar aquela corda lá 5, né? Sai às mais ou menos 6, chega às 7h30 do trabalho, para as 8 entrar no trabalho, né? Então aí já está 2 horas, né? Quase 3 horas, né? Aí já
né, de cansaço. E vai sair às 6 da noite, mais ou menos, ou sair às 5, vamos supor, vai chegar em casa de 7, 8 horas da noite, cansadíssima. Né? Então, aí tem que cuidar dos filhos, cuidar da casa, o marido também ajuda, né? Tem que ajudar, enfim, então é cansativo, né? E se ela for para estudar, pior ainda, né? Então, assim, bem complicado. Mas deixa eu só terminar. Claro. Veja só, quem tem falado muito comigo? Primeiro, Primeiro, eu preciso de tempo para descansar. Segundo, preciso de tempo para estudar com qualidade. Porque não adianta você se matricular, mesmo que seja numa universidade privada, ou entrar numa universidade pública, ou mesmo nos seus estudos, né, secundários, aí, no ensino médio, se você tem que trabalhar 10 horas, 8 horas e não tem tempo para estudar com qualidade. Tem outra questão. Como é que você vai praticar exercício físico, que é uma coisa muito importante, que todo mundo tem colocado muitas vezes, olha, tem que se exercitar e tal. Não tem tempo para fazer isso. Inclusive até para as atividades religiosas. Outro dia um senhor chegou para mim e falou assim, olha, essa sua proposta aí tem meu apoio, porque eu não vou mais chegar atrasada no culto. Porque não parece coisa de quem não quer trabalhar? Não, vem não, não vem não. Por que não quer trabalhar? Parece coisa de quem não quer trabalhar. É uma coisa assim, olha... Solta aí, depois eu falo. 6 horinhas tá bom, apoio. Todo mundo quer trabalhar e mais. Tem muita gente desempregada. Professora, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu entendo que tudo que você está falando, a gente tem que ter uma qualidade de vida melhor, estudar com mais qualidade. Mas tem um lado que é o do outro lado do balcão, que é o seguinte, a pessoa, para ela ganhar a mesma coisa trabalhando menos, você está falando de uma redução de 8 para 6 horas, ela precisa produzir muito mais. Por quê? Porque você ganha o quanto você produz. Talvez por uma justiça social, o Diese fala que o salário mínimo deveria ser 5 mil, 6 mil. Eu concordo, mas se a gente colocasse um salário mínimo de 6 mil hoje, a gente teria um desemprego em massa. E não isso. Veja bem, não é bem assim, tá? O Diese fala que também tem que ser 6 mil pelo que a gente tem hoje, pelo que o Bolsonaro está, né, inflacionando tudo aí, acabando com o país. Realmente, de fato, tinha que ser isso. O poder de compra hoje, né, hoje, você só carregando o celular na sua casa, sem geladeira, sem fogão elétrico, sem micro-ondas, só carregar o celular, sem acender a luz. Você assim, cheguei em casa, tudo no escuro, só coloquei o celular para carregar o celular. Você vai pagar 100 a 200 reais. Porque a energia está caríssima, tá? Então você não vê nenhum empenho do governo para isso, para tal, enfim, tá? Sem falar de leite, 10 reais, gasolina, né, chegou a 10 reais, né? Aí uma sacanagem com os governadores, baixou o ICMS, enfim. Então tem tudo isso, tá? Então, ou seja, você produzir mais, não tem isso, porque se você produz muito mais com o salário que você ganha, você não ganha mais. Né, como é hoje. Então, se você ganha, sei lá, 2 mil reais, e você foi contratar para fazer, sei lá, 100 pares de sapato, ou para fazer o que você faz, você trabalha muito mais, você desempenha muito mais, faz hora extra, e você às vezes não ganha para aquela hora extra, e não ganha por a quantidade de esforço que você está fazendo. Isso então, certo? Não tem isso, tá certo? Então, há caso da Suíça, por exemplo, que você está falando aí da Suíça, que fez de 8 para 6 horas, reduziu e teve uma redução de faltas, maior produtividade, melhor até mesmo na saúde dos empregados, tá? É só entrar lá e ver, tá, como a Suíça, né, conseguiu, né, social-democrata, né, que eles fizeram, né, colocar na fábrica deles, né, lá na África. Então eu também tenho algumas críticas, né, contra eles, mas isso aí é um outro assunto, vamos lá. Então me parece que isso pode aumentar o desemprego e não melhorar. Ao contrário, quer dizer, imediatamente você aumenta 50% de vagas no emprego formal. Agora, veja só, pegue qual você economiza. Porque assim, ela está falando, né, não é se você quer um padeiro, você que tem um mercadinho, você é pequeno, né, ou você é um comerciantezinho pequeno, né, não é nesse sentido, né, está falando de grandes empresas, né, porque essa empresa pequenininha você pode assim administrar, você pode, tem incentivo também do governo, né, então se tem incentivo do governo, diminuindo os impostos, diminuindo muitas coisas, dá para você fazer isso, até mesmo sendo pequena empresa. Isso, né? Você faz as pesquisas sobre isso. Você é economista. Todas as grandes empresas do Brasil estão batendo recordes de lucratividade. Isso significa que as empresas estão ganhando. Só que
estão explorando cada vez mais a classe trabalhadora, explorando cada vez mais, aumentando a jornada de trabalho e reduzindo a média salarial. Então não empreende. Você acha que é tão fácil empreender e ganhar dinheiro? Vai lá. Olha só, ela não disse, veja, as falácias assim que dá raiva. Em nenhum momento ela disse que é fácil empreender. Ela não disse isso. Ela disse que hoje as empresas estão ganhando muito dinheiro. Veja os bancos, veja a Petrobras, né, veja o velho da van, vejo aí o agronegócio, então, ou seja, estão ganhando muito dinheiro. Né? Os bancos, recordes gigantescos. Tá? Então, ou seja, a questão que a gente fala é um lucro absurdo. Porque, assim, vamos pensar assim, hipoteticamente, R$1 milhão é o lucro líquido de um banco, vamos supor, de uma empresa. Dá para ele pagar líquido, ou seja, pagou tudo. Está tendo isso. Mas ele não quer, ele acha pouco, ele acha que 1 milhão é pouco. Então ele quer ter 10 milhões de lucro líquido, ou seja, 9 vezes mais. Entendeu? É isso que se faz, explorando, né, a classe trabalhadora, pagando menos. Então é isso que se fala, é isso que é essa revolta. Tá? Abrir empresa. Não acho que as empresas estão aumentando a lucratividade. Como não? Não está. O Banco Itaú divulgou semana passada 7 milhões. Você está falando de uma empresa. Eu tem 6... Não é falando de uma empresa. É falando de um banco. Vários bancos ganharam. Muitas empresas estão ganhando muita grana. Tá? Então o capitalismo é isso. Muitas estão ganhando, outras vão fechar. Né? Aí os outros que estão ganhando muito dinheiro vão comprar essa. Esse capitalismo. O capitalismo é essa crise constante. Milhões de empresas no país. Está pegando uma como o caso então geral. Vamos lá. Uzi Minas, $1 bilhão de Você quer falar das da Bolsa, é isso? Não. Ou das exportadoras? Eu estou falando das Uzi Minas, é o ferro, filho. Uzi Minas. Esses 6 milhões de empresas aí no Brasil, a gente tem um problema. Tem um problema de informação das empresas. Elas não são obrigadas por lei a informar a lucratividade. Esse é um outro problema também que se tem no Brasil. Então, veja só, o Brasil está entre o 12º país que mais produz riqueza no mundo. Quer dizer, a gente tem 200 países no mundo. Você tem que tomar a população de 210 milhões. Você quer comparar um país de 210 milhões com um de 5 milhões. Não tem problema. A gente pode pegar, por exemplo, todos os outros países. Filho, isso dá para fazer. Tá? Eu não sou muito bom em matemática, né? Tô brincando. Sou parte também de informática, né? Ponderada. Acho que é ponderada. Dá para fazer. Mas vamos lá. Você tem países aí que estão, né, com a mesma proporção do Brasil e estão tendo lucro absurdo. A questão não é se vai ter lucro ou não vai ter. A questão, e assim, eu não gosto de ficar, eu falei aqui da Suíça, porque o pessoal fala, tal, não sei o quê, um exemplo, né, que você pode ter uma comparação, fazer, mas cada canto é um canto, cada caso é um caso, a gente tem que ficar, mas lá, não sei o que, fazer aqui. O que pode ser feito aqui? Tá? Na Suíça foi feito isso, deu errado isso. Então vamos pegar isso, será que aqui isso vai dar errado também? Né? A Suíça, as pessoas estão trabalhando, estão fazendo mais ginástica, academias. Será que vai dar para fazer aqui? Fazer essas comparações, essas coisas, não ficar, mas por que lá? Não, pegar, colocar em prática, né? Fazer todo o seu estudo, né? Estudar arte, enfim, ver o que pode fazer, e aí faz essa comparação, né, com alguns pontos, né, de outros países que fizeram isso, né, e pegar, isso aqui lá deu errado, tá? Mas aqui pode dar certo. E é isso. Mas vamos lá. Países que tem uma população maior do que o Brasil e que não produzem. Por exemplo? Bangladesh, a Índia. Mas é país ruim, né? Não, mas aqui também é um país. A Índia produz mais ou menos. Aqui também. A Índia produz mais que o Brasil. Mais ou menos. Não vamos também diminuir o Brasil assim. Deixa eu perguntar um negócio pra você agora. Eu entendi o que você falou. Eu também acho que os caras exploram a gente. Eu concordo. Tem exploração. A Índia é o 5º país que produz. Agora, o seu dado está errado, professora. Do quê? Sim, você acabou de a Índia. Você também não sabia, né? Não, eu sabia. Pois Eu falei, estranho uma professora de desenvolvimento com doutorado falar que a Índia não está entre os 10 maiores, aí eu fui checar e de fato você estava errado. O Brasil está em 10. Você quis falar em termos populacionais. Se você for pegar em termos populacionais, a Índia é bem menor do que a gente.
em termos... Número de população. Não, querido, a riqueza. PIB De riqueza. Esse é o PIB nominal. E PIB per capita, o Brasil está em que colocação? Não sei. Então, não está nos zeros. Acho que você precisa, o pessoal que faz muita economia em desenvolvimento tem mania de fugir dos números, da econometria, dos estudos ortodoxos. Talvez fizesse bem para você nesse caso. Mas na verdade também quem fica muito preocupado em ficar... Quem é esse, cara? Usando a pesquisa acadêmica. Aí não dá certo. Mas veja Sofia, só. deixa eu fazer uma Mas pergunta veja só, pra deixa eu você. te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente fala de 6 horas branco aí, cara, de pelo amor de trabalho Deus, tá por sorrindo. dia, hoje no Brasil, aumenta a produtividade, aumenta a lucratividade e, mais importante, ele falou dos 6 milhões Você de acha que empreendimentos. 6 horas vai produzir mais que 8, é isso? Então quer dizer que é o trabalho que produz a riqueza, é isso que você está dizendo? Claro. Beleza. Então, por que a riqueza não fica com o trabalhador? Não fica. Essa é a pergunta que a gente faz. Peraí, calma, que vocês vão ficar... Economia... Não, eu quero voltar no Economia... Não falou da proposta, Eu quero ir para outro campo. Não, eu quero ir para outro campo. Eu quero falar o seguinte, por exemplo, sempre quando você pensa no partidão, é o trabalhador. Sim. Tanto é que o PT, ele surgiu dos comunas. Não. A base. Não, a base. A base, sim. A A base... fundação, lá. Olha só, a base surgiu lá. o PCB na década de 70, ele foi extremamente perseguido. Aliás, só uma Sim, correção que vocês falaram anteriormente, eu não lembro muito bem quem foi que disse que o PCB apoiou a luta armada. Não, o PCB nunca apoiou a luta armada. Muito pelo contrário, os grupos que surgiram posteriormente de luta armada foram justamente porque o PCB não apoiou a luta armada. Sempre defendeu a derrubada da ditadura pela via democrática. Mas você fala o quê? Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, Na época dos 64, sempre. naquela época. Exatamente. Deixa eu perguntar um negócio para você. Por exemplo, esse pensamento, a gente tem uns canhoteiros agora bilionários. É muito. E é uns caras que jogam ali meio da esquerda, mas você sabe que o cara ali só se apropria daqui, porque você também é meio coletivista. Eu tava vendo lá, tem as mulheres, tem os gays, tem o... Identitarista. Né? Identitarista, tal. Você dá uma pincelada ali no Partido Comunista. Mas tem o PSOL, que é muito da Globo, sabe? Sapatênis. Sapatênis. Os sapatênis pegaram essa galera para eles. Aí você vai perder. Porque seu partido é menor e você não tem exposição. Quem tem exposição, isso, exatamente. aí Hoje, você vai perder a jogada. Eles roubaram de você. Não, eu acho que não é roubar o espaço, né? O PCB, ele tem uma estratégia revolucionária, porque a gente acredita que o capitalismo hoje não deu certo, quer dizer, ele está mostrando o seu limite. Mas, né? A gente ainda tem que não dá uma certo, quantidade muito grande de pessoas passando fome, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, enquanto, por outro lado, uma quantidade cada vez maior de riqueza sendo concentrada na mão de pouquíssimas pessoas. Isso gera não só déficit democrático, né, com o poder do dinheiro comprando as estruturas, né, políticas, de mídia, de propaganda. BlackRock. Olha, a gente pode ver aqui o tanto de fake news que são propagadas com relação à proposta dos comunistas, com relação ao que a gente pensa e o que a gente está propondo para o Brasil, né? Então, quando nós colocamos a nossa candidatura, a gente quer mostrar para a população brasileira que existem possibilidades de hoje, no Brasil de hoje, a gente promover um conjunto de medidas emergenciais, medidas para agora, não é medidas para o comunismo, não é medidas para depois da Revolução. A Revolução é outro processo. São medidas imediatas, por exemplo. Essa revolução nunca vem, né? É que nem casamento, nunca dá certo. Que venha, é que né? nem casamento. Mas, por outro lado, se a gente não fizer estas mudanças, não só vai piorar muito as condições de vida da classe trabalhadora e do conjunto da população em geral, né? Como a gente tem hoje o ascenso da violência, tem o problema ambiental, né? Que está sendo um dos problemas mais graves hoje. Então, sempre me pergunto assim, mas essa crença no comunismo, eu falo assim, que o comunismo não é uma crença, é uma necessidade. Ou a gente muda a forma como os seres humanos organizam
a produção, a reprodução de forma mais igualitária, de forma mais democrática, de forma que tenha menos impacto ambiental, ou é a própria destruição do planeta, dos seres humanos e assim por diante. Sofia, mas a gente vê na América Latina, a gente está vendo aqui nossos vizinhos que são agora governados pela esquerda, tudo afundando, e o Brasil, a economia tá ao contrário desses países. O que a esquerda errou nos nossos países aqui? Vamos lá, a economia aqui está ao contrário. Do Boné, você vive que país? Acho que você não está no Brasil. Porque aqui tá tão quanto pior. Né? Não é possível que você não esteja, né? Não é possível. Né? Então, como estão compreendendo. Aqui pessoas passando fome, tá pior que a Venezuela aqui. Então, não sei, mas vamos lá. Bom, em primeiro lugar, eles não são comunistas, né? Eles são países que estão governados por uma coalizão também, que não apresenta uns querem, outros não querem, necessárias, entendeu? É sempre um processo de conciliação de classes, é sempre um processo de voltar a privilegiar quem já está ganhando. É um sistemão. Mantém isso apenas com uma perspectiva de ser contrário a um reacionarismo que, de fato, é muito mais nefasto para qualquer país do que a esquerda social-democrata. Beleza, mas me fala, qual é o modelo comunista que você acha? Cuba? O que você acha que é? Modelo, veja só, gente. Eu não acho que tem modelo. Gente, não existe fórmula pronta, aí ela não está nem falando o que ela fez propor, né? Então, ou seja, né, o pessoal fica nessa, mais e Cuba, mais e PT, mais o comunismo, que não deu certo, que deu certo é o capitalismo, que está matando muita gente, morrendo muita gente, colocando agrotóxico, né? Vejam só, o capitalismo, pessoal, é um agrotóxico, o negócio, né? Acaba com o país. Um agronegócio, né? Um agrotóxico que causa, comprovadamente causa mal de Parkinson, e foi proibido. Só que deixaram, os que já têm, vamos deixar eles acabarem, ou seja, taca no povo aí o que tiver a sobra, né? Desova isso aí, literalmente, e deixa o povo, né, depois morrer e tal. Isso aí não é problema. O importante é que não tenha prejuízo, desova o que tem, né, e vai saber quanto que a pessoa tem, se ele está comprando isso ilegalmente. Então, ou seja, isso é o capitalismo. Tá? Que deve ser adotado ou copiado por nenhum país. Cada país tem as suas características e tem as suas peculiaridades. O que a gente precisa hoje no Brasil, e eu espero estar falando isso com quem está nos ouvindo, é que, de fato, as pessoas precisam participar da política. E participar da política não é só votar. Participar da política é, o tempo todo, quando a gente tem um problema que envolve uma decisão política, as pessoas têm que se organizar, as pessoas têm que entender aquele processo para fazer a mudança política acontecer. Fala-se muito no Brasil que a gente precisa, para fazer as mudanças necessárias para o bem da maior parte da população e até para o desenvolvimento econômico, precisa ter maioria no Congresso para negociar de alguma forma, né, no Congresso. O Congresso é importante, tem o seu papel. No entanto, se a gente ficar refém ao balcão de negócios do Congresso Nacional, nunca vai fazer modificações importantes, nunca fará modificações importantes na estrutura brasileira. Por isso que é importante que quem está nos escutando se organize. Quem está nos escutando, deputados, ter cuidado, votar bem, qualificada, né? E não apenas no momento do voto. Mas esse negócio da política se deve muito ao Bolsonaro. O Bolsonaro foi um cara que apareceu e parece que a política... Não adianta fazer essa carinha, não, que você sabe que foi. O Bolsonaro é um cara... Porque o Bolsonaro é um cara que representa uma galera que não tinha representatividade. Mas ele tira o debate. Representatividade, pelo amor de Deus, o Bolsonaro acabou com o país. No sentido que uma coisa é você ter mais participação, né? Aí ele colocou pessoas para ser agressivas, para pessoas
brigarem uns com os outros, não terem, né, amor ao país. O amor dele é amor ao interesse dele, ao lobby, a roubalheira que ele está fazendo, as rachadinhas que ele continua, né, a roubalheira. Então é isso que ele quer. Então, assim, ele não teve a participação péssima, tá, senhor, acho que é Emílio. A questão não é que fosse fazer. Você pode fazer com que os jovens sejam engajados, colocar filosofia todas as escolas, não só pública, sociologia, a história, mostrar como a história de fato foi feita, né, aconteceu, quer dizer, entendeu? Então é isso, tá? Não dessa forma aí. O Bolsonaro é um cara importante para, eu acho que para a cadeia. Pra ter o cara que discute, que tem por hoje em dia você vê ele todo não mundo discute, ele agride, é diferente. Não tem organização, né? Perfeito. Então o que a gente precisa, o que nós colocamos, né, como um processo de organização? As pessoas têm que construir os comitês pelo poder popular, entendeu? Tem que debater quais são as necessidades imediatas da classe trabalhadora, do seu local de trabalho, do seu local de moradia, da sua escola, e em conjunto, em coletivo, Centro socialista, a pessoa sabe o que está acontecendo com o país, para que se democratize o próprio processo de decisão. Perfeito. Entendeu? Porque os processos de decisão hoje, eles são muito concentrados. Perfeito. E aí sim a gente tem um conjunto de problemas, porque o tributo que é cobrado de todo mundo não chega, por exemplo, aos serviços públicos necessários. E ao contrário do que você disse antes, nos governos Lula não teve inchaço do Estado e gastança generalizada. Ao contrário do que a gente propõe, os governos Lula fizeram superávit primário. Quer dizer, eles arrecadaram tributos e não gastaram no que deveriam, porque esses tributos vão para o mercado financeiro, você sabe disso. Da dívida pública, o pagamento de juros e etc. Quis equilibrar o país primeiro, né? Nós temos um projeto de revogação da lei de teto de gastos, de revogação da lei de responsabilidade fiscal. Jesus. Por quê? Porque a lei de responsabilidade fiscal é uma das responsáveis por ter corrupção do município ao governo federal. Porque o Estado, seja o município, seja o Estado, seja o governo federal, tem lá a sua arrecadação tributária. Só que não pode gastar na contratação de servidores concursados, portanto a gente defende ampliar. Aí eles pegam terceirizados e aí o município transfere dinheiro para a iniciativa privada prestar o serviço. Perfeito. Quantas horas? Então, ou seja, pega lá 10 mil, né, vamos contratar fulano por 10 mil, só que, né, de fato não paga 10 mil, paga muito menos, não tem fiscalização, não tem nada. OCIPs, PPPs, tem desvio de recurso público. Muito. Inúmeras. Muito. Jabá ali? Não é jabá, o sujeito simplesmente pega, por exemplo, uma creche ou um hospital público para ele prestar serviço ali. Isso, finge perfeito. Que contrata um monte de gente. Mas aconteceu agora, na pandemia, o Bananinha. Na compra de material, na compra de... O Flávio Bolsonaro, ele cuidando dos hospitais do Rio. Aí ele roubou, nossa senhora. A contratação de pessoas, né? Hoje, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, um médico pediatra, se ele fizer concurso público, ele tem um salário de 4, 5 mil reais por mês. Se ele for contratado por uma OS, é 35 mil por mês. É evidente que grande parte desse recurso não vai para o médico pediatra, ou nem sempre é o médico pediatra que é contratado. Com certeza. Então, a lei fica no pedágio. E isso é iniciativa privada, que está dentro do Estado, utilizando recurso público para fins privados. E mais, a lei de responsabilidade fiscal é que impôs esse sistema de privatização da saúde, de privatização da educação, que agora vai entrar com mais força ainda. Então, nós somos contrários à lei de responsabilidade fiscal. Nós somos a favor de se fazer a lei de responsabilidade social. Todo recurso público tem que ser gasto no Estado, porque eu sempre vejo televisão, assisto, agora eu não estou tendo muito tempo, mas sempre que eu posso eu assisto um pouco dos jornais, de vários canais, né? E é muito comum os jornalistas falarem, a gente paga o imposto e o imposto não volta. Então, onde é que está indo esse dinheiro do imposto? Está indo para a iniciativa privada.
está indo para quem já está ganhando O agronegócio. não só nos seus negócios, nos seus empreendimentos. Mas você acha que o Estado não tem mais condição de tocar a bagaça? É claro que tem condição. Lógico que não, porra, é pior. Banco do Brasil é ruim. Posso fazer só o Banco do Brasil tem um caixa. Posso entrar um pouquinho? Um caixa. Banco do Brasil tem um caixa. Sim, é um caixa devagar. Você sabe por Caixa quê? devagar. Olha, veja bem, aí é a questão da precarização do trabalho, né? Porque quanto menos tiver funcionário, porque a questão do banco é lucro, entendeu? E o lucro exorbitante, tá? O banco é o nosso inimigo, camaradas. Põe na cabeça isso, o banco é nosso inimigo. Tá? O banco está preocupado em nada com você, para que você se ferre, que você pegue dinheiro emprestado e pague juros absurdos, tá? O banco não ganha, não perde, nem quando você abre a portinha ali tá entrando e tá saindo ar-condicionado. Ele não perde, pelo contrário, ele tá ganhando tudo, tudo ganha, tá? Então, você ter os bancos menos caixas, menos coisas, isso aí é lógico que se puder ter nenhum funcionário, é ótimo, entendeu? Porque é isso que eles querem. Entendeu? Então, não é porque não presta, tá? Mas é entender, tá? Emílio, acho que é Emílio, que o capitalismo, ele faz dessa forma, ele quer que as estatais não prestem, joga que o governo diz que não presta, fica chacoalhando, não presta, que não presta, a população fica abusada, e realmente não presta, tem que privatizar, porque é um crime, é um negócio que é nosso, vai ser privatizado sem nosso consenso, sem apoiar, sem a gente querer. É um crime, entendeu? Então é isso que eles fazem. Tá? Você sabe por que os bancos, os bancos agora acabaram com os caixas? Não só o Banco do Brasil, todos os bancos privados também. Por que eles acabaram com os caixas e agora todo mundo virou gerente? Porque os bancários são uma das... Não, o contrário. Os bancários são uma das poucas categorias, a gente tem umas 6 ou 8 categorias profissionais que tem jornada de trabalho de 6 horas. Isso. Máximas. Assistente social. E os bancários são uma delas. Bancário. No entanto, se você é gerente, a jornada de trabalho é de 8 horas. Então, o que é que os bancos fizeram, mesmo contrário à posição do sindicato? Transformou todo mundo em gerente para não dar o direito dos bancários terem uma jornada de 6 horas, que é um direito deles. Mas, Emílio, posso fazer uma pergunta por favor, Sofia? Pois não. Deixa eu passar o Instagram da Sofia, que a Sofia tem pouco espaço. Gente, vamos lá. Mas que... Até em 40 mil já o Instagram conceitual dela. E terminológica. Quando você lança a mão de palavras como revolução, e daí por questões aí até político-partidárias e pelo seu projeto de poder, você muda a significação dessa palavra, o significado dela. Daí você utiliza de algumas figuras de linguagem, de eufemismos, para falar que não houve comunismo real, não houve socialismo real. Porém, a história do século XX nos ensina que todos os países que implementaram, utilizaram da força máxima do poder coercitivo estatal, e o processo revolucionário é eivado de sangue, morte, caos, destruição e aniquilação da iniciativa privada. Este é o projeto comunista. Não. Você não tem vergonha de ter comunista no seu partido? Não, Meu Deus do céu. Emílio, como é que você deixa um cara falar um absurdo desse? Ficou calado ali rindo, parecia um pateta. Eu pensei que até um figurante, né? Eu pensei que era um figurante. Eu tenho vergonha de ter capitalistas, de ter pessoas assim como você pensando absurdo, que aí deve fraudar, deve entrar na contramão, deve fazer aquele jeitinho brasileiro. Aí vai outros casos que a gente tem aí, né, de muitos, né, que vai na pedofilia, outros crimes, enfim, vai dar avanço, negando imposto. Essa é a turma, né, dos bons costumes, né, enfim. Então, assim, que absurdo, cara, você tirou isso de onde? Da poupança, né, onde que tem... A revolução tem que ser uma revolução sem briga, por quê? Porque o Estado é repressor, vai reprimir. Tenta agora você ir de encontro ao Bolsonaro, né, o que ele está fazendo com as mortes que ele causou, você vai apanhar, entendeu? Então, ou seja, porque ditador, né, tiveram aí contra Dilma, na época da Dilma, na rua não teve essas coisas, como a gente hoje não pode falar nada do presidente que você é preso, né, entendeu? Então, assim,
do céu, olha. Vergonha, né? Já disse e vou repetir aqui também. Na verdade, como a gente pôde ver, inclusive ao longo de vários programas, né? Pensei que ela ia a enganação do que é o comunismo vem muito mais do pensamento conservador e reacionário, porque o comunismo é a proposta mais generosa que a humanidade já produziu para a própria humanidade, não é para um grupo de pessoas ou, como é no capitalismo, né, um grupo de pessoas que explora o conjunto da humanidade. Mas o que a gente tem que discutir de verdade é o Brasil. O Brasil passa hoje por um processo de desmonte das estruturas, né, institucionais, desmonte do Estado, desmonte de tudo aquilo que poderia proporcionar... Tudo. E assim, camarada, você no meu vídeo aqui no canal tem falando o que é comunismo, socialismo, né? Então esse é um imbecil que não sabe nada, né? Aí vai se tumultuar, entendeu? Então assim, não tem, entendeu? Então você querer que todos possam ter as mesmas oportunidades, né? O fim de alguém, o Estado mandando dessa forma, entendeu? Então não é porque comunismo foi daquela forma, né? E não teve comunismo de fato, né? Porque não teve nenhum país que não teve Estado, teve o Estado, então, né? Pode ser. Mas enfim, entendeu? Então é uma questão socioeconômica, uma sociedade que vive ali diante, né, das condições igualitárias, né, que eu não gosto muito desse nome, mas eu tento, né, que todo mundo possa ter, né, uma igualdade, no sentido de que possa ter as mesmas oportunidades iguais, tá? Melhores condições de vida para a população. A gente teve nos últimos 30 anos de neoliberalismo no Brasil um processo de desindustrialização. O Brasil já foi um grande país industrializado, o que é bom. Inclusive... Mas era ruim. Sim, mas então é melhor não ter nada. Você ter indústrias é importantíssimo. O Lula neoliberal. Não era ruim, era ruim. Nunca deixamos de falar. Você não está falando com o Brasil, você está falando com o PCB. Posso falar como eu enxergo, professora? A sua argumentação é bem frankfurtiana, da escola de Frankfurt, que relativiza tudo. Tudo é pautado por uma teoria crítica. E assim, eu só ouvi mistura de conceito. Eu não ouvi um discurso voltado para a nossa realidade. Porque é o seguinte, a sua premissa é: existem oprimidos e opressores. Não é minha premissa, é a realidade. É a realidade, filha. A sua premissa é que no liberalismo somos... Nossa você que utiliza de conceitos que talvez você nem tenha conhecimento profundo sobre o que é, para lançar. Veja só, eu tenho. O que acontece hoje é que todo mundo que está nos ouvindo sabe que tem oprimidos e opressores. Sabe que tem explorados. Não sou eu que estou aqui falando, eu estou falando que as pessoas sabem que existe. No jogo político é o quê? É uma oprimida ou uma opressora? Já que você falou no jogo político, no jogo político eu não tenho espaço na televisão, eu não tenho espaço... É um absurdo, hein? É um absurdo isso. A senhora é mais excluída. Eu acho um absurdo. O PCO não tem espaço. Não o PCdoB não tem espaço. Pregam revolução. Sabe o que é revolução? Eu sei, mas eles não têm espaço. Revolução é você no paredão. Não. Meu Deus do céu. É um partido político. Não é não. Que é isso, cara? Me fala uma revolução que não foi sangrenta. Uma revolução. Eu tô esperando aqui. A Revolução Francesa, a Revolução Burguesa no mundo não foi sangrenta. Mas esse não é o debate que a gente está fazendo. Onda. Não, morreu um monte de gente. Isso eu tô fazendo uma ironia aqui. Lógico, porra. O que a gente está falando... Deus, ela vai fazer revolução. Todo mundo que está nos escutando sabe que nós precisamos de um projeto político para o Brasil que coloque a classe trabalhadora em primeiro lugar. Todo mundo que está ouvindo sabe disso. E o empreendedor? Sente isso na pele. Esses são os opressores. Sente isso na pele. Então, mas eu quero entender da senhora, porque se assim... você quer saber de empreendedor... Você quer que o cara trabalhe menos, ganhe o mesmo salário. Isso. E aí o chefe, o patrão, quem está empreendendo... Paga mais pro cara, paga imposto pra caramba. Não tem nenhum benefício, não, porque ele é o opressor no seu... Não, veja só. Sim, isso é hoje. No nosso programa político, a gente tem também uma reforma tributária para desonerar os pequenos negócios que, de fato, hoje pagam muito tributo. Na verdade, quem paga tributo é quem consome. Certo. Mas na cadeia produtiva de vários tipos. Mas aí, o que é que precisa? Tributar grandes fortunas, tributar... Aí eles vazam, vão embora. Vaza.
Meu Deus do céu, vaza. O velho da van vazou, né? Pelo contrário, ele foi de encontro com muitas empresas que estavam saindo de lojas físicas para lojas virtuais e ele abrindo lojas físicas. Que dinheiro é esse que ele está abrindo? Então, meu senhor, veja bem, empreender, né, isso é uma falácia, uma coisa, né, para capitalista. Né? Então, a gente sabe que é dificilíssimo, tá, você manter sua empresa, não é fácil, a concorrência é desleal, porque você tem pessoas que roubam, desviam, tem benefícios, tem isenção do governo, então tem conhecimento, então isso aqui é difícil no país, chamado Brasil, tá? Então, tá totalmente fora aí do escopo das coisas. Tributar grandes fortunas, tributar Entendeu? bens de luxo, consumo de bens de luxo, tributar dividendos. Vocês viram o ano passado, né, os dividendos que foram distribuídos e que ninguém paga um centavo. Sabe por que não vaza? Porque vai vazar para onde? Vai vazar para os Estados Unidos? Lá paga. Não, vai vazar para a França. Paraísos fiscais. Isso é baseado numa falácia. Que o dono Não é de avião falácia. particular não paga tributo. Deixa eu falar uma coisa para você. É a maior das mentiras. Deixa eu falar. Você sabe que hoje A doutora por exemplo, Sofia tem razão. O mundo é feito de oprimido e opressor. Exato. Eu sou muito oprimido nessa empresa, diga-se de passagem. Eu também, Emílio. Pode falar Muito isso aqui oprimido. também. E você que está ouvindo sabe disso. Mas dou graças Agora, a Deus, eu tô entregado. a solução Ninguém é tem. muito difícil. Agora, deixa eu perguntar um negócio para você. O PCB, ele é classificado como extrema esquerda. Ele fala, é extrema esquerda. Não tem Um extrema esquerda, bolsonarista, né? como nós queremos, Porque não está no, poder. Então, Não, estou falando da classificação. Se é direita absoluta. Partido de extrema-direita, partido de hoje. Pois até já. Vocês têm algo em comum, Na pobreza que é o estamos. sistema que está zoado. Esse sistema nosso aí, que é o que está zoado, que é o que você está falando. Que o quê? Ele está privilegiando uma galera que está lá. Galera, passar aqui porque assim, não... está pagando juros de 10, 12, 14% ao mês. O agronegócio recebe do Estado esse ano, 348 bilhões. o agronegócio acaba com o país. 348 né? bilhões de reais. O agro horrível. concentra renda, horrível, expulsa a agronegócio. população, invade terras indígenas, destrói o meio ambiente Quem invade é outra turma aí. Não, é o agro. Que imbecil. Que invadiu a tua turma. É a da tua mãe que invade. Como diz o Bolsonaro, é a tua mãe, né, que invade. Porque se você é burro, o MST, ele não invade terra. Tá? Analfabeto, burro, ignorante. Vai ler, vai estudar, gente. Tá? É lei. Terreno que estiver... terreno tem que ter uma obrigação social. Tá? Então, terrenos, imóveis que estão abandonados, estão parados, devendo IPTUs, tá? IPTU, ele tem que ter uma função social. Então, cabe, isso é papel do Estado, pegar esse terreno, mapear esse terreno e dar para a moradia. Como não faz, o MST vai lá, mapeia esses terrenos e vai lá e olha, e pega e entram. Tá? Então, eles não invadem. Invadir algo está fechado, não pode, eles estão invadindo. Então, eles entram porque é direito, é lei. Mas você que quer ser fora da lei, é a margem da lei, é marginal. Então, eles estão indo pela lei, tá certo? Porque quem está por trás é o agro. E, além disso, incentiva e patrocina um grau de violência no campo, contra lideranças. A gente tem notícia todos os dias, né, de patrocinadores do agronegócio, gente que está por trás do